E agora, hein? Agora faremos a revisão dessa aula de número 40, onde você aprendeu sobre número de mol, ok? Constante de Avogadro e relaciona do mol com moléculas, com massa molar, enfim. Vamos lá, então? Fica de olho aí para a gente se situar legal, tá? Na revisão de conteúdo, o que nós temos é o seguinte, que significa mesmo quantidade de matéria. E aí, popularmente, nós sabemos que quando se quer trabalhar com quantidade de ovos, né, no cotidiano, diz assim como os ovos são contados por dúzias, quando a gente se tratar de quantidade de átomos, lembrar que eles são contados por mol, hein? Você já sabe, um mol tem quantos mesmo? 6,02 elevado a 23. Não é um mol, não é uma dúzia. Mas um mol é aquele valor que você aprendeu, né? A constante de Avogadro. Então, a quantidade de matéria aqui, ela é a grandeza, né? E mol é a unidade, né? O que representa a unidade dessa grandeza, que é mol, hein? Assim, permite determinar a quantidade de espécies químicas, átomos, íons, moléculas ou elétrons que existem em um determinado meio. Hein? Lembrando aqui nunca de esquecer que, olha aí, quando eu falar quantidade de matéria, eu estou abordando unidades em mol e também o símbolo em mol. Né? E eu comparei com outras grandezas, como comprimento. A grandeza é comprimento. Qual é a unidade? Metros. Qual é o símbolo? M. Grandeza é massa. Unidade, quilograma. E o símbolo, kg. Então, só para que a gente possa refletir, de quando estamos trabalhando com quantidade de matéria, a unidade indicada é sempre mol. E aí, como a constante de Avogadro estabelece que o mol de qualquer espécie química, quer dizer, qualquer substância química, terá sempre 6,02 vezes 10 unidades daquela espécie. Por isso que dizemos que em um mol de átomos existem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de fórmulas, 6,022 vezes 0,2 vezes 10 a 23 fórmula. Um mol de íons, 6,02 vezes 10 a 23 íons e de elétrons. O mol contém 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Então, só para que a gente trabalhasse, a grandeza é quantidade de matéria e a unidade é mol, tá bom? Então, não podemos esquecer. E assim sendo, uma molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E aí, se uma molécula de água, a massa dessa molécula é 18 unidades de massa atômica. Quando se tratar de um mol de moléculas de água, que é 6,02 vezes 10 a 23, nós teremos 18 gramas de água. Quando eu tiver 2 átomos de hidrogênio, com certeza eu terei o que aqui, ó? 2U, que é a unidade de massa atômica. Mas se eu tiver 2 mols de átomo de hidrogênio, eu vou ter 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Em vez de 2U, eu terei 2 gramas de hidrogênio. E na sequência, se eu tenho um átomo de oxigênio apenas, é porque ali eu tenho 18 unidades de massa, 16 unidades de massa atômica. Mas um mol de átomo de oxigênio, eu não terei 16 unidades de massa atômica, eu terei 16 gramas de oxigênio. Então, lembrando, quando trabalhamos com massa em relação a mol, é gramas daquela substância. Quando eu tiver em termos de massa atômica, é unidade de massa atômica, e assim sucessivamente. E agora vamos lá, então, para o Tirando Dúvidas, não é isso aí?
Vamos lá, então, olha só. É bom lembrar que com essa revisão, você, com certeza, vai fazer sua atividade de sala, para em seguida eu voltar tirando as suas dúvidas do que você realizou na sua atividade de sala, beleza? Vamos agora, por tirando dúvida que eu falei, ó, eu estava fazendo a revisão e já pensando em tirar a sua dúvida das atividades de sala que você estava realizando. Então, olha lá no tirando dúvida, né? Aqui nós temos o que? A questão de número 1, que diz: numa ação de combate a incêndio em equipamentos elétricos, usamos extintor de incêndio que contém 2.200 gramas de CO2. Olha aí, massa de CO2, 220 gramas, tá bom? Agora, quantos mols de moléculas dessa substância existem lá no extintor? Lembrando que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Em cada mol existe 12 gramas de carbono. Não é massa atômica, hein? Oxigênio, 16 gramas que existe em cada mol. Você sabe que cada mol é 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né? Então, olha aí. Com relação a 2.200 gramas de CO2, quantos mols de moléculas, né? Qual é a quantidade de matéria que existe? Será que a letra A, 0,05 mol? Será que a letra B, 115 mols? Será que a letra C, 100 mols? A letra D, 6 vezes 10 a 23 mol? Ou a letra E, 50 mol? E você sabe que 1 mol de CO2, lembra do cálculo da massa molar do CO2? Carbono 12, oxigênio 16 vezes 2. Então dá quanto lá? Ó, 44 gramas cada mol. Quer ver? Vamos lá para o... Então, a resposta certa será 50 mol. Mas por que chegamos à conclusão de que 2.200 gramas de CO2 corresponde a 50 mol? Exatamente por isso aqui, ó, a letra E. Se 1 mol de CO2, né? Calculando a massa molar do CO2. Carbono 12, oxigênio 16 vezes 2, 32. Então, cada mol de CO2 existe 44 gramas dessa substância. E lá no enunciado está dizendo que o extintor contempla 2.200 gramas de CO2. Assim, o número de mols de CO2 que existem lá em 2.220 gramas é 50 mol de CO2. E é assim que favorece o raciocínio da questão. Lembrando que existia no total 2.220. Agora, você tinha que primeiro saber quantos gramas existe em cada mol de CO2. Por isso que você teve que calcular a massa molar, que foi igual a 44 gramas de CO2. É isso? Onde você tem 12 mais 16 vezes 2, 44. Nunca esqueça, quando estiver trabalhando em gramas, a massa molar da substância tem que ser calculado para que depois você possa partir para a regra de 3, tá bom? E na segunda questão, olha aí, hein? Analisando a estrutura da ureia, né? Aquela substância orgânica, né? Presente geralmente nos adubos, né? Fertilizantes, etc. Diz o seguinte: em 1 mol dessas substâncias, quantos mols de átomos de hidrogênio estão presentes?
Aí você olha para a substância assim, quantos carbonos tem aí? 1. Quantos oxigênios? 1. Quantos nitrogênios? 2. Quantos hidrogênios? 4. Mas não está perguntando na molécula. Quantos mols de átomos de hidrogênio estão presentes na estrutura molecular da ureia? Letra A, será que é 4 mol? Letra B, será que é 5 mol? Letra C, 9 mols? Letra D, 60 vezes 10 elevado a 22 mols? Ou letra E, apenas 11 mols? A pergunta para você, olha aí. Você, será que agora entendeu direitinho? Quantos mols, não é quantos átomos de hidrogênio, mas quantos mols de átomos de hidrogênio existem, ok? Neste composto, tá bom? Então, se fosse mol, era 4. Agora, se fosse quantidade de átomos só em uma molécula, mas quantos mols de átomos estão presentes? Então, olha aí, gente, a letra A é a resposta. Se existe um mol de uma substância, quantos mols de hidrogênio? Então, 4 mols de átomo de hidrogênio, 1 mol de carbono, 2 mols de átomo de nitrogênio, 1 mol de oxigênio, enfim. Só é você converter a quantidade de átomos que existe em uma molécula para a quantidade de mol que existe, olha aí, com relação à estrutura da ureia. Vamos lá no comentário agora, aí, ó. Em 1 mol da substância ureia, existem, em mol da substância, porque você sabe que aí as massas molar envolve todos os átomos da ureia. Então, 1 mol da ureia como um todo, eu tenho 4 mols de hidrogênio, 1 mol de carbono, 2 mols de nitrogênio e 1 mol de oxigênio, caracterizando o mol da substância como um todo. Então, é por isso que é inteligente a gente fazer com relação a isso. Tá bom? Se eu falasse a água, então, no mol de água, quantos mols de hidrogênio existe? 2 mols de átomo de hidrogênio. Quantos mols de oxigênio existe? 1 mol de átomo de oxigênio. E assim sucessivamente, para que você possa amadurecer cada vez mais nos raciocínios das questões que lhe sucedem, né? Então, é bom a gente aprender que quando é uma molécula só, é fácil. Você diz, eu tenho apenas tantos átomos e tal. Mas quando falar um mol, então, olha aí, em um mol de ureia, ele tem 4 mol de átomo de hidrogênio. Então, 4 mol de átomos, quantos hidrogênios seria? Você ia utilizar 4 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Seria o quê? 24 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, né? Porque se 1 mol é 6 vezes 10 a 23, olha, em 1 mol da substância ureia, quer dizer, em 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ureia, quantos mols de hidrogênio existe? Então, o que é que eu tenho o quê? Eu tenho 4, então 4. Se eu for saber quantos átomos, 4 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, olha, eu tenho 4 mols de hidrogênio. Eu teria no total 24 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. É bom a gente refletir sobre isso aqui, porque não confundir os raciocínios das questões que sucede, né? Na questão do Enem, olha aí, eu bati tanto nos comentários e agora tem uma questão muito importante aqui para vocês. Ao ser submetido a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido que tem o quê?
90 miligramas de ácido acetil salicílico, cuja forma molecular C9H8O4. E considerando que a massa molar do ácido acetil salicílico é de quanto? 180 gramas por mol, quer dizer, em cada mol existe 180 gramas. Quer dizer, em cada 6 vezes 10 a 23 moléculas desse ácido, tem 180 gramas. E que é o número de Avogadro? 6 vezes 10 elevado a 23. O que é que nós pedimos aqui? Ó? Qual é o número de moléculas dessa substância? Então, lembrando que aqui, ó, onde tem 20, leia-se 10 elevado a 20. Tá bom? Aonde tem 23, leia-se 10 elevado a 23. Questão de notação. Tá bom? Aonde nós... Tá bom? Só para a gente ilustrar, por favor, para não ter dor de cabeça. Não é 1023. É 10 elevado a 23, é 10 elevado a 20, porque foi questão de notação, de configuração, etc. Então, a moral da história. Considerando a massa molar, 180 gramas por mol, e que em cada mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, qual é o número de moléculas mesmo? Será que corresponde à letra A, à letra B, à letra C, à letra D ou à letra E? 180 gramas existem em 6 vezes 10 elevado a 23, que é um mol. Tá bom? Considerando, então, a massa molar e tal, o número de moléculas, qual é o número realmente? E aí, 90 miligramas desse ácido corresponde a quantas moléculas? Olha só, nós estamos trabalhando com a massa em miligramas, hein? E aí, a resposta correta seria a letra D. 3 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Por quê? Se a massa molar do ácido acetil salicílico é 180 gramas por mol, e que o mol existe 6 vezes 10 elevado a 23, transformando 90 miligramas para grama é a mesma coisa que 90 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Quer dizer, isso aqui, olha aí, é como se eu tivesse 90 miligramas, 0,090 gramas. Quer dizer, 90 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, agora, partindo para o cálculo, se eu tenho o quê? 180 gramas corresponde a 10 elevado a 23, 90 vezes 10 elevado a menos 3 vai ser x. Então, 90 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 180, vai nos dar 3 vezes 10 elevado a 20, que é exatamente o que contempla a alternativa letra D, tá bom? Só lembrando que aqui é 10 elevado a menos 3 e aqui também 10 elevado a menos 23, para que você possa expressar melhor o resultado da questão que acabamos de comentar, tá bom? Então aí, meu caro aluno, importante nessa aula, que você aprendeu sobre número de mol, quantas moléculas existem em um mol, quantas gramas existem em um mol de qualquer substância, que aí trabalhamos com massa molar, ok? E assim sendo, desejamos sucesso a você e que fique ligado, porque temos mais conteúdo de química na próxima aula para você. Então, só lembrando ainda que todos os conhecimentos adquiridos nessa aula serão usufruídos nas aulas subsequentes que virão, tá joia? Então, nunca querendo aprender somente, eu entendi e tal, não. Exercitem, faça, pratiquem, porque o aprendizado será garantido. E um grande abraço. Valeu?